do Diabo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Advogados do Diabo. Antes de mais, cumprimentar os meus melhores amigos e dizer olá ao Pedro também. Malta, eu tenho que vos ser sincero, eu estou completamente entusiasmado com este episódio porque esta semana teve tanto sumo, aconteceu tanta coisa e vamos já começar com alguns avisos. Primeiro, esta semana uma mãe partiu os 2 tornozelos a dançar a Oh Na 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 no TikTok. Iriam saber? Esta é a nossa atualização semanal sobre o TikTok. Depois, segundo aviso, o que é que acontece? Na semana passada, eu iniciei aquilo que achava ser um torneio de bota fora, uma eliminatória entre o chefe de Estado mais infantil. Donald Trump, no entanto, esta semana faz das coisas um campeonato e amealha os 3 pontos desta jornada, sugerindo uma injeção com desinfetante a limpar o vírus dos corpos humanos. O que é que acontece? Não sei se viram as consequências disto, mas o estoque de WC Pato, coisas do género, detergentes do género e desinfetantes do género, esgotou, efetivamente. E houve uma sobrecarga de uma linha de apoio, portanto as pessoas seguiram o conselho de Trump e eu acho que ele aqui consegue então assegurar a taça de mais infantil. Não sei o que é que vocês acham, mas também pouco me interessa. Bom, findos os avisos, vamos então iniciar agora o tema da semana. Tema da semana. O tema da semana, meus queridos, é a primeira aula de Zoom que eu efetivamente gostei de ver, o Big Brother. Agora, o que é que acontece? O Big Brother estreou ontem no domingo e basicamente agora é um formato diferente devido às necessidades de quarentena e os concorrentes apresentam-se por Zoom. Muita gente explosiva, muita gente que odeia pessoas falsas, também algumas pessoas capazes de matar outras com palavras e uma gaja do Porto que recebe um Big Ben e diz que é a Torre de Paris. Bom, posto isto, eu gostava de vos presentear com uma história dos tempos áureos de ensino da minha mãe. A minha mãe é professora de inglês e a minha mãe já deu aulas a pessoas que podiam muito bem ser concorrentes do Big Brother. E eu gostava de vos contar uma história uma vez de uma aula. Minha mãe é professora de inglês, como eu já disse, e ela estava a ensinar o verbo to be a pessoas com 18 anos, como aliás é normal, e ela disse que basicamente na terceira pessoa do singular a maioria dos verbos se punham um S. Portanto, o verbo to work, she works, he works, pronto, etc. E nisto reparem que ela está a dar o verbo to be. E então há um caso daquelas questões em que têm um espacinho para pôr o verbo e têm o verbo entre parênteses no infinitivo. E dizia she, espacinho entre parênteses to be. E há um Ruben que diz assim she bash. E a minha mãe fica pálida. E acho que há um grunho ao lado do Ruben, mas um bocadinho mais intelectual, que diz assim: Bens é o banco, mano. Portanto, eu gostava que vocês me dissessem se viram, o que é que acharam. Eu tenho-vos a dizer que estou muito triste por não ter podido concorrer ao Big Brother, é um sonho meu. Gostava que se pronunciasse. Bom, antes de mais, quero deixar aqui uma palavra ao Eduardo de excelente monólogo. Esta semana ter feito este excelente monólogo. Aliás, a continuar assim com o número de avisos que tu tens, podemos começar-te a chamar Direção-Geral de Saúde para a semana. Bom, comentando agora aquilo que tu disseste. É assim, eu não vejo, de facto, não gosto
Gosto mais de sopa de cozido, que me faz melhor. Para mim, E a sabe maior melhor. piada daquilo é ser apresentada pelo Cláudio Ramos. Dizem-me assim, o Cláudio Ramos não tem nível para aquilo. De facto, tem. Mas é por ter que é preocupante, para mim. Depois, tenho a dizer também que acho que mais uma vez vemos a má índole da TVI. Porque por pessoas, os concorrentes, né? Que já são pessoas doentes, todos eles sofrem de trissomia 20,5. Eu não sei se sabem o que é trissomia 20,5, quem nos está a ouvir. Mas trissomia 20,5 não é sem qualquer tipo de maldade, mas é aquele que quase que deu merda. Foi mesmo ali, foi quase. Não deu, mas foi quase. Portanto, expor essas pessoas à doença eu acho que é muito cruel. Porque eles ali podem apanhar, não é? Se têm contacto com o exterior, as compras e não sei o quê, podem apanhar a mesma. Epá, acho que é triste. Por fim, também tenho a dizer que apesar disto tudo é uma boa iniciativa. Porque agora muita gente se encontra em casa e as pessoas verem na televisão que há alguém que ainda consegue estar pior do que elas nesta quarentena, eu acho que é uma grande mensagem de esperança, que é muito característica aos portugueses, aliás. Muito bem, então eu posso começar agora a minha apresentação oral acerca do Big Brother, porque sou um extremo apreciador deste tipo de programas e efetivamente eu assisti à estreia do Big Brother Zoom. Primeiro de notar o facto que o Eduardo é um mentiroso, porque não foi a primeira aula que ele gostou, foi a primeira aula que ele foi no Zoom. Depois, coloca-se o facto que eu não vou abordar então, o tema da Torre de Paris e tudo mais, que já bateu aí na Bíblia muito engraçada e não sei o que, esse tipo de páginas que eu não frequento. Então eu gostava de tocar assim em pequenos momentos e que foram, portanto, o rapaz que chega e diz que sou um pouco homofóbico. Ou Opa, seja, homofóbico é completamente quantificável, a quantidade de homofóbico que é. A questão é 36%. Sou 36% homofóbico. Opa, se estiverem assim um bocado longe, até suporto. Depois temos também a frase mencionada pelo Eduardo: destruo qualquer pessoa pelas palavras, que foi dita pelo Pedro Soá. Só por si não é meritório de qualquer tipo de comentário. E agora, cumpre notar também um fenómeno fascinante, que são as palavras que a TVI mete para descrever cada concorrente. Então o concorrente está a meio do seu denominado VT, não sei se sabiam que é assim que se chama a apresentação, mas sendo eu um especialista, portanto ensino, e diz, por exemplo, eu morei em Londres e morei no Brasil. Então o que é que diz? Viajada. Depois, não sei quem, diz, eu sou apostador, não sei o quê, em vez de aparecer preguiçoso do caralho, não, aparece profissional de apostas, coisas assim. Por fim, para abordar o último tema da minha apresentação, eu queria notar dois tipos de pessoas, que são as pessoas que tratam o Cláudio Ramos por tu e as pessoas que tratam o Cláudio Ramos como seres inferiores que são porque não são suficientemente conhecidos. Pronto. No fundo é isto. Não sei se tem algo a comentar acerca do meu visionamento, mas sinto que foi muito completo. Diz, Francisco, acho que tiveste uma apresentação oral excelente. Eu queria só completar porque eu acho que nunca é demais a apresentação de exemplos. Por exemplo, no exemplo das palavras na BT, nós temos uma cachopa que decide tirar um curso e dizê-lo e aparece assim, licenciada. Esse foi o meu preferido. Como se fosse um traço de personalidade, gostei. E gostava também de dizer, tu há bocado falaste do Fábio, o Fábio que faz apostas. Sim, o preguiçoso. Faz apostas e tem outros projetos. E o Cláudio Ramos pediu-lhe para dizer como é que era o dia dele, o dia normal dele. E ele diz assim, pá, eu acordo, estudo as minhas apostas e não sei o quê, tenho outros projetos, almoço, lancho, estou com os meus amigos. Portanto, almoçar e lanchar são coisas que ele tem que dizer, que faz no dia. Pode haver pessoas que não fazem, então eu gosto de marcar a diferença. Mas de resto, amei a tua apresentação. Gostava agora de saber... Diz. Apanha 3 horas de sol por dia. Não sei se sabias que quando não está a sol, o miúdo chora durante as 3 horas. Reparei no cabelo dele, diz muito sobre o sol que ele apanha. Em primeiro lugar, enaltecer a belíssima exposição do Francisco, sem deixar de cumprimentar o Pedro e o Eduardo pelas suas também belas exposições. Obrigado, fomos nós.
Como isto é uma novidade e como estamos em quarentena e eu estou realmente aborrecido, acabei também por ver e, portanto, tenho só mais um exemplo para acrescentar. E o que eu vou fazer então para me completar o pouco que há para completar após esta exposição de Francisco, mas vou completar com um exemplo e com umas notas que eu tirei enquanto estava a ver, porque no fundo eu já sabia que isto quase certeza seria um tema que nós iríamos falar. Portanto, um exemplo que eu gostei muito foi um concorrente que diz que organiza as roupas por cores e estações e tem tudo muito organizadinho. Eis que Cláudio Ramos lhe pergunta: então o senhor organiza a roupa toda por cores e estações e tudo direitinho e tem tudo muito bem. O senhor parece-me ser daqueles que passa as cuecas a ferro, não? Ao que ele responde, rindo-se muito: não, isso não. Não sou doente a esse ponto. Para mim, acho que, pronto, é este Mas o exemplo. atenção, Guilherme, e ele não passa as cuecas a ferro, mas também não mete as meias em bolinha. Não Atenção. gosta Ele das gosta meias delas em bolinha. dobradinhas, esticadinhas. Não, sim, Ok? esticadinhas. Muito bem. Isso também é a preferência. Pronto, e portanto as notas que eu tirei, eu achei por bem, enquanto estava a ver o programa, tirar umas notas sobre a importância que o Big Brother tem para a cultura e a sociedade em geral. E portanto ia passar a ler. E foi isso, muito obrigado. Tremendo. Bom, depois do Guilherme ter tirado notas a um programa porque sabe que eu sou previsível ao ponto de falar de temas que ele supõe que eu vá falar, vamos agora. Básico, não é? Eu sou uma basic bitch, no fundo. Vamos passar agora. Eduardo, há temas incontornáveis, caramba. Sim. Vamos passar agora à segunda rubrica do dia, a pergunta do dia. Pergunta do dia. Bom, a minha pergunta do dia vai ser também um bocadinho no sentido do Big Brother, porque, como eu disse, Yes. podemos distinguir dois tipos de pessoas, e como eu agora já só sei falar da reality show, é assim, podemos distinguir, não é? As pessoas que tratam o Cláudio Ramos por tu e outras que tratam o Cláudio Ramos por você, também as pessoas que têm uma vida muito triste e os dois avós que tinham morreram e o pai também, a prima, a tia morreram todos num incêndio. Agora, como não Em tem nada a Auschwitz. ver, como Sim. não tem nada a ver, eu gostava de vos perguntar que tipo de pessoa é que vocês são? Se são a pessoa que sai do banho, aliás, que vai para o banho e leva as coisas para se vestir na casa de banho depois, Não. ou se são a pessoa que vem, ensopa a casa toda e vem para o quarto vestir-se. Eu acho que isto aqui é uma distinção muito importante que podemos nos conhecer melhor e eu estava extremamente excitado por fazer esta pergunta. Tu partes aí de duas premissas, pá, como se fossem as únicas duas opções, que é uma coisa que já me irrita. Gostava de saber se são pessoas que comem pão com queijo ou pão com fiambre. Não há outras opções? Bom, Em tua casa não, porque és pobre, mas sim, a minha casa nem o fiambre há. Mas o que eu sou aquela pessoa que, para já, eu dispo-me no quarto, eu ponho a roupinha suja num sítio que depois me dá jeito para levar para a máquina, vou todo nu para a casa de banho, levo o meu computador para ouvir uma musiquinha e depois seco-me dentro da casa de banho, portanto, não ensopo casa nenhuma. E depois vou todo nu fazer tudo o resto. Portanto, pôr a roupa na máquina, depois visto-me, depois às vezes calço uma mãe, ainda estou meio nu, vou lavar os dentes, depois cumprimento a minha mãe, às vezes vou para o lixo e eu gosto efetivamente de andar com pouca roupa. Sim. Muito bem, Eduardo. Bom, se há algo que o direito me ensinou e que rege muito a minha vida, é que a resposta para quase tudo é só uma, que é depende, não é? E para mim depende muito. E o que se passa é o seguinte: numa situação ideal em que eu estou sozinho em casa, o que eu faço é, portanto, eu vou com a minha roupa, normalmente pijama, porque eu tomo banho de manhã, vou com o meu pijama até à casa de banho, tiro o pijama, dobro o pijama, normalmente calças e depois a camisola por cima, e
e tomo banho e depois seco-me bem e volto para o meu quarto nu, com o pijama na mão e arrumo o pijama onde tem de ser arrumado e visto-me depois no quarto. Isto é uma situação ideal. Porém, muitas vezes, eu não estou sozinho. Tenho outras pessoas que insistem em viver comigo. E nessas situações eu sinto que tenho o dever de zelar pela sanidade das pessoas e, portanto, não quero andar nu em minha casa. Não quero obrigar ninguém a ver-me nu, da mesma forma que não quero ser obrigado a ver ninguém nu, não é? Portanto, nessas situações o que eu faço é o seguinte: tudo igual, só que levo um par de boxers para a casa de banho. E na verdade o que acontece é tudo igual, só que depois de me secar, visto o par de boxers e faço depois tudo o resto. Portanto, não há opção de me vestir todo na casa de banho, mas a opção de não me vestir de todo também normalmente só acontece quando estou sozinho, para não comprometer a sanidade de ninguém. Eu, de facto, encaixo-me nas pessoas que levam a roupa para casa de banho. Não estou ali também a ouvir música e não sei. Epá, para mim é para tomar banho. Na tropa também não havia música quando estávamos a tomar banho. Portanto, habituei-me assim, é assim. Visto-me na casa de banho e é isto. Mas isto levanta-me outra questão, Francisco, se me permites. Claro. Que é, no vestir depois do banho, vocês vestem primeiro as meias Lá está. ou as Exatamente. calças? Muito bem. É Meias. porque, eu não sei se só esta parte, epá, eu visto primeiro as meias. Eu visto as meias e calças. Isto porquê? Porque eu reparo que quando eu estou a calçar as calças, se não estiver de meias, cria ali um artrito no pé e tudo. Epá, ainda, né? Faz fricção até. E pode até aleijar às vezes e tudo. A meia deixa escoar. É assim, tenho uma mensagem muito curta nisto. Primeiro vestem-se ou calçam-se, como preferirem, as meias. Depende, e depois que mais gostar. vestem-se ou calçam-se as calças, como também vocês preferem, vocês escolhem. Mas primeiro as meias, depois as calças. Evidentemente. E vocês dizem, eu não quero saber disso. Olha, o meu desejo é que torçam um dedinho do pé, tá bem? Na calça, quando vão a vestir, pumba, torçam. Pá, eu também calço primeiro as meias, até porque primeiro que eu visto as calças, pá, é que eu fico, eu procrastino muito quando me estou a vestir, pá, e sou capaz de ficar 45 minutos ali de boxer e meias a olhar para a parede. Portanto, assim ao menos faço com os pezinhos já quentes. Bom, como esta rubrica é minha e não gosto que me roubem, muito menos que coloquem perguntas que não foram para aqui chamadas, eu gostava então de responder à minha pergunta. É assim, claro que percebo que não se identifiquem com a mesma, porque isto é uma pergunta dirigida mais para o público que pronto, acaba por tomar banho e assim. E então eu, pronto, sou uma das pessoas que efetivamente vem para o quarto e só no quarto é que se veste. Porquê? Porque no meu pós-banho acontece uma coisa que é, eu levo também uma coluna para ouvir música, a menos quando me esqueço, ou seja, todas as vezes, e realizo um espetáculo pós-chuveiro, que é estar em frente ao espelho, que claramente vestido não fazia qualquer sentido, e Claro. desempenho movimentos de Madonna, Britney Spears, algum Michael Jackson também, e só depois, Sim. porque o meu banho dura 3 minutos, o espetáculo 15. Depois, pronto, aí volto à box e visto-me. Agora, o que visto primeiro não, é completamente irrelevante, é o que me aparecer primeiro à frente. Respondendo à Bom. pergunta que não foi colocada. Pois Então, era. se calhar, passávamos agora ao nosso momento triste, a rúbrica do Nuno, a questão fraturante que toda a gente sente, mas ninguém diz. Questões fraturantes toda a gente sente, mas ninguém diz. Questão ou questões, não é, Marco? Deixa-me-nos trivialidades agora, pá. Bom, o tema que eu trago hoje, se na semana passada eu fiz uma espécie de uma homenagem aos mais velhos, hoje eu quero fazer uma homenagem aos mais novos. Em tempos de quarentena, né? Também há quem tenha
familiares mais novos que sente falta. Há quem, certamente, muitos ouvintes têm irmãos mais novos. Nós temos o Eduardo. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? As crianças são velhacas. Apesar de tudo, são velhacas. E têm uma forma de insultar muito própria. Não sei se já tiveram a oportunidade de estarem atentos aos insultos das crianças, mas, por exemplo, eu vou aqui exemplificar. Vou exemplificar, né? Eduardo, tu és um cocopila. Quem é que nunca ouviu uma coisa deste género, uma criança a dizer? Mas note-se que as crianças dizem isto mesmo de chateadas. Mesmo de como se isto fosse maldade. Mas maldade mesmo, pá. Portanto, o que é que vocês acham disto? Da maneira própria de insultos das crianças? Que elas acabam por misturar palavras que não fazem muito sentido umas com as outras e que sozinhas também não têm assim grande moça. Agora sim. Bom, é assim, eu tenho efetivamente muito contacto com crianças e tudo mais, mas o meu insulto favorito é aquele que não sabe distinguir a palavra do verbo, tal como nós já abordámos aqui, que é mas que grande foda-se que tu és. Seu foda-se. Pronto, este pessoalmente é o meu favorito, que sai muitas vezes, que é quando primeiro não sabes distinguir e ainda não sabes muito bem quando é que vais usar a asneira que aprendeste com o teu tio, sabem? Essa aí que aprendeste com o tio e assim, ai que belo foda-se que tu me saíste, pronto. Depois, acho que discordo completamente de tudo disseste, que as palavras isoladas não fazem moça, porque assim, quando me chamam este tipo de coisas, deixa-me muito, muito abalado. Porque já sabem, uma criança nunca mente e não é fácil para mim depois encarar a vida sabendo que, que sou um foda-se, não é? Bom, é assim, isto é um tema que eu adoro, porque as crianças são pequenos cientistas da vida, porque no fundo ainda estão a descobrir. E portanto há aqui um laboratóriozinho, que é o cérebro deles, das palavras. E é muito giro, e não é só com expressões. Por exemplo, o Francisco deu o exemplo do és um foda-se, o Feder deu o exemplo de és um cocopila. Eu posso dar um exemplo distinto, para não ir na mesma linha de pensamento, que é quando acrescentam certos sufixos que não estão ali muito bem, como por exemplo, epá, que grande caralhete. E dói mais, porque uma coisa é, por exemplo, dizerem epá, és um cocó, outra coisa é dizerem epá, és um cocózoto, não é? Sim. É a velha questão do cocózoto. Bom, vamos esperar que o Francisco controle aqui o seu ataque de asma. Francisco é um paciente de risco. Podes voltar. Eu julgo que Francisco vá. Bom, se calhar passávamos agora para o arroto peido. Bom, eu, ao contrário do Francisco, não tenho muito contacto com crianças, até por motivos legais, mas uma coisa que eu gosto e uma experiência que eu tive com uma criança há uns anos foi, digamos, não, Pedro, eu chamei a uma criança o seu nome próprio. E a criança decidiu dizer que eu era um inútil. Agora, a questão aqui é... Doeu, porque ouvir um inútil da boca de um ator da TVI nós já estamos habituados. Agora, de uma criança doeu. Mas eu gosto, e agora mais aqui mais na coisa gramatical que o Gui apontou, eu gosto que as crianças troquem os pronomes e que digam, por exemplo, não chamas-me isso, estás a perceber? Ou duplicar o pronome, não me chamas-me isso. Como é que chamas-te? Eu acho que o Eduardo introduziu aqui uma questão muito interessante e até
quero terminar com isto, que é as crianças também têm conceitos errados relativamente ao que chamar ou ao que dizer. Porque elas acham que certas coisas são asneira e não se pode dizer e na verdade não são. E até dizem mal. Por exemplo, a maioria das crianças diz sexy quando se quer referir a sexo. No entanto, diz isso como sendo uma asneira. O que eu acho Fala de seu fantástico. Sim, muitas delas dizem sexy. Vai para o sexy. E eles estão a fazer sexy. Opa, pronto. Ah, Ai, Bom. puto Jarila, macaco sem pelo. E já agora, por fim, tinha só mais uma menção honrosa. As crianças têm um segredo que é tudo o que rima dói a dobrar. Portanto, se rimar dói mais. E de facto dói. Vamos agora passar a nossa última rubrica do dia, a one-liner do Gui. A one-liner do Gui. Boa noite a todos. Eu sou, de facto, o Gui. E daqui vai. Se quisermos saber o nosso futuro, não devemos procurar leitores dementes. Porque os idosos são um grupo de risco. Foi mais um episódio de Advogados do Diabo. Muito obrigado e até para a semana. Eu sou um cagalhote. Cagalhote é muito bom. Seu caralhete do cocó.